Entrevista com um ministro bastante importante do governo federal, que ocupava um cargo e depois passou a ser ocupante de um cargo ainda, de maior relevância, porque diz respeito à saúde do nosso país. Nós vamos agora conversar ao vivo com o ministro da Saúde, que está acompanhado da Basília Rodrigues, na capital federal, o ministro Alexandre Padilha. Bem-vindo. É a primeira vez que eu lhe vejo aqui no live agora com o jaleco da saúde. Jalequinho do É a primeira Zé vez. Com o jaleco aqui, dos cuidados sanitários. Ministro, obrigada demais pela entrevista. A Basília Rodrigues é quem viabilizou toda essa conversa. A gente tem muitos aspectos de saúde, principalmente a questão do lançamento do programa Agora Tem Especialistas, com mais especialistas para que a gente possa fazer os seres humanos não morrerem com um pedido de exame para uma especialidade. Então, já quero começar lhe perguntando sobre isso, por favor, ministro? Na prática, como viabilizar isso para que a gente consiga tirar essa sensação de que um pedido médico para um especialista não vai demorar 3 anos para chamar o ser humano e, às vezes, a doença evolui num grau que não tem mais controle. Bem-vindo, ministro. Muito obrigada. Eu que agradeço a possibilidade, a visita da Basília aqui. Eu estou completando 90 dias no Ministério no próximo dia 10 de junho e, de fato, tirando o dia a dia, nos estados, eu visito muitos estados, eu estava no Rio de Janeiro, a gente fazendo as ações, tirando essas coletivas gerais, eu não tinha feito ainda uma entrevista assim, bilateral, então não é à toa que é a primeira vez que está me vendo aqui virei a chave, estou aqui trabalhando diariamente na área da saúde. Estou muito animado também de voltar a ser ministro da Saúde do nosso país. E ainda mais com a decisão do presidente, a medida provisória que ele assinou na última sexta-feira, que lança essa ação, Agora Tem Especialistas. E eu acho que a grande novidade nessa ação é usar toda a estrutura de saúde do país, seja da área pública e da área privada, com mecanismos novos de mobilizar tanto a área pública quanto a privada, exatamente para esse esforço, para que a gente possa garantir um tempo mais adequado ao tratamento especializado, aquela situação da pessoa que passou ali na unidade base de saúde, foi encaminhada para o cardiologista, tem que fazer um exame cardiológico ou está encaminhada para uma cirurgia. A gente só vai melhorar a situação se a gente for atrás da onde estão esses especialistas, e o estudo feito pelo Ministério da Saúde mostra que apenas 10% dos especialistas brasileiros estão exclusivos no SUS, ou seja, 90% são exclusivos da iniciativa privada ou tem 2 vínculos. Então, por isso, esse esforço de trazer estruturas de hospitais privados, de hospitais filantrópicos, dos planos de saúde para atender pelo SUS, a pessoa ser atendida nessas estruturas pelo Sistema Único de Saúde, e usar as novas tecnologias de informação. Por exemplo, depois do lançamento do programa, a gente já acompanhou uma cirurgia sendo feita em Manaus, uma cirurgia cardíaca, acompanhada pelo HCOR, que é o Hospital de Excelência do Brasil, o HCOR, que tem uma parceria com o Ministério da Saúde, onde cirurgiões cardíacos especializados do HCOR acompanham passo a passo da cirurgia. Então, ela acontece num tempo mais curto, reduzindo o tempo de espera por conta dessa conexão através da tecnologia, da telesaúde. Pela medida provisória do presidente Lula, o governo federal vai poder contratar serviços especializados para ofertar para os estados e municípios. Muitas vezes um estado, um município não consegue fazer isso. Vamos agir, inclusive, com carretas móveis, onde precisar de ser carretas móveis. Então, estamos usando toda a estrutura que tem na saúde pública e privada do país para buscar enfrentar esse problema que é o tempo de espera. Ministro, o senhor é da articulação política do governo, ministro das Relações Institucionais, lá de dentro do Palácio do Planalto, e há 3 meses, aos espectadores aqui da CNN, Elisa, é claro, a gente vem pedindo essa entrevista com o senhor para falar como ministro da Saúde. Isso está de volta à pasta da saúde, tendo que driblar também críticas bastante graves nessa área,
porque é um dos assuntos mais populares do país, falar sobre qualidade do serviço de saúde para a população. O senhor acha que está aqui o cartaz que o governo precisa para melhorar os índices de popularidade? O senhor está falando do agora tem especialistas, já teve o mais especialistas também, até queria entender qual é a diferença de um para o outro, mas existem outros assuntos, gripe, dengue, vacinação. Alguém está ligando agora aqui na CNN Brasil, se eu quiser beber uma água, pode beber durante a nossa entrevista, não tem problema. Quem está ligando agora aqui na CNN Brasil deve até ficar surpreso, né? O que esse ministro tem para falar sobre saúde? Porque as notícias, pelo menos sobre a imagem do governo para a população, não estão tão boas assim. Basília, primeiro, vamos falar de dengue, por exemplo. Nós tivemos esse ano já divulgamos isso, inclusive falamos isso, estamos acompanhando as ações, uma redução de mais de 70% dos casos de dengue no Brasil comparado com o ano passado. Nós temos uma situação da dengue hoje concentrada basicamente em um estado, o estado de São Paulo. Uma grande redução nacional concentrada em São Paulo. São Paulo teve um aumento importante. São Paulo chegou a concentrar mais de 80% dos casos de óbitos de dengue no nosso país, mas a realidade nacional, né, que o Ministério da Saúde acompanha, colocou todos os recursos necessários, é de uma redução nesse ano. Campanhas de vacinação, nós voltamos com muita força com as campanhas de vacinação, voltamos a fazer o Dia D Nacional da Vacinação, foi no dia 10 de maio, nesse dia foram 3 vezes mais pessoas vacinadas do que a média diária de vacinação para a influenza. Começamos aquilo que a OMS sempre recomenda, né? Você começar a campanha contra a gripe nos públicos prioritários para que eles se vacinem primeiro. Depois do dia D, autorizamos que essa vacinação possa acontecer com público ainda mais amplo. E o Brasil está recuperando o seu status de um Programa Nacional de Imunização robusto, né? Semana passada, por exemplo, veio aqui a Comissão Internacional de Verificação sobre a Eliminação do Sarampo, reconheceu o Brasil como tendo eliminado o sarampo, porque a gente voltou, 2023, 2024, a ter coberturas vacinais de sarampo muito mais elevadas. Ontem foi um dia histórico para a saúde pública, pouco repercutido, que nós entregamos para a Organização Pan-Americana de Saúde o dossiê, o relatório que comprova que o Brasil eliminou a chamada transmissão vertical do HIV, que é a transmissão da gestante para o bebê, sendo, a partir dessa entrega, o maior país do mundo a ter alcançado essa eliminação. Então, acho que tem muita coisa para falar da saúde de avanços e tem muitos desafios, como você falou. E o maior desafio que nós temos hoje, não tenho dúvida nenhuma, é essa coisa do tempo de espera para atendimento especializado. Inclusive, que o presidente Lula, no dia que assinou a medida provisória na sexta-feira, ele externou que essa ação é o sonho da vida dele, ou seja, mostrando o compromisso que o presidente Lula tem para enfrentar esse problema. E por isso que nós, aproveitando o que já vinha sendo feito nesses 2 anos, trouxemos novidades, agregamos a isso instrumentos que pro agora tem especialistas para que possa essa oferta poder acontecer mais rápido. Então, o que tem de novo agora tem especialista? A partir da medida provisória que o presidente Lula assinou. Primeiro, autoriza o governo federal a ele poder contratar esse atendimento especializado e ofertar para os municípios e para os estados, porque tradicionalmente, inclusive do ponto de vista legal, o governo federal só tinha o papel de repassar o recurso para os estados e municípios. E às vezes o estado e o município, com todo o esforço que faz, não à toa, no ano passado, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, foram mais de 14 milhões de cirurgias eletivas realizadas, então tem um esforço sendo feito pelos estados e municípios. Muitas vezes o município sozinho, o estado sozinho, não consegue avançar em alguns atendimentos especializados. Outro dia, um governador me falou, no meu estado tem 7 cirurgiões torácicos apenas. Então, ou o governo federal entra, monta um modelo de contratação e ao contratar, oferta isso para o estado poder realizar esse procedimento, ou ele não vai conseguir avançar em relação a isso. E às vezes o cirurgião torácico decide para fazer uma biópsia, uma suspeita de câncer, ele decide para apoiar outros procedimentos, além de cirurgias complexas que o cirurgião torácico faz. Estava citando o exemplo de Manaus, tem 3 cirurgiões cardíacos pediátricos em Manaus.
Então, ou a gente faz essa conexão, que é o governo federal que consegue entrar, e fizemos, do HCOR de São Paulo, apoiando a cirurgia, ou as crianças e as famílias vão esperar meses, piorando a situação dessa criança. Então, a medida provisória do presidente é uma virada de chave nesse sentido. Ela permite que a gente faça contratação, permite que o Ministério da Saúde possa fazer novos mecanismos, como eu falei, de fazer com que um hospital privado, um hospital filantrópico que está devendo para a União, não paga a sua dívida, você fazer um edital que troca essa dívida, esse mecanismo da dívida, por mais cirurgias, por mais exames diagnósticos, por mais consultas especializadas e com isso reduzir o tempo de espera das filas dos estados e municípios, a mesma coisa dos planos de saúde. Então, acho que tem uma virada de chave nesse sentido e vamos trabalhar muito nisso. A gente volta lá para o estúdio, tem Elisa, Clarice e o Pedro com perguntas também que todo mundo quer saber, né, ministro? Quando que todas essas novidades vão surtir efeito? Menos tempo para ser atendido na rede pública de saúde, por meio da iniciativa privada também, menos tempo para marcar a cirurgia. O nosso público quer saber. Pois é, e nós estamos aqui nessa missão da televisão. Inclusive, a gente já começou... Que é, perdão, ministro, que é pouco tempo para a gente conseguir encaixar o interesse e a pergunta de todo mundo aqui em roda. Eu vou trazer aqui a palavra do Pedro Duran. Pois é, aproveitar a oportunidade, agradecer ao ministro pela entrevista. Ministro, a gente conhece o teu trabalho, não é de hoje, voltado para a área da saúde e também esse olhar. Estava até vendo aqui, tem os dados da Sociedade Brasileira de Patologia, que fala que o estado do Acre, por exemplo, tem só 3 patologistas, então a importância desse programa. Mas eu queria aproveitar e falar de saúde da mulher, porque eu acho que esse é um tema importante. Os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que os crimes contra a mulher, a violência contra a mulher, dispararam no Brasil nos últimos anos, especialmente de 2023 para 2024. As mulheres são vítimas de todo tipo de violência nas ruas e elas precisam de um atendimento integrado com a saúde, não só o atendimento de segurança, mas também o atendimento psicossocial, atendimento psicológico, atendimento de cuidados com a saúde. Mas o que a gente viu nos últimos tempos chama um pouco a atenção. A tua antecessora, a ministra Anísia Trindade, foi demitida do governo depois de ter sido fritada, ter a cabeça a prêmio, com uma série de ataques machistas e misóginos. Agora há pouco a gente teve a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no Congresso Nacional, também vítima de, mais uma vez, ataques machistas por parte de homens e o governo deixando ela completamente desamparada, ela sozinha na sessão do Congresso Nacional. Eu queria te perguntar, ministro, desses 2 pontos, o ponto da simbologia de como o governo trata as mulheres, já que inclusive tem menos mulheres ministras do que tinha no início, essa subrepresentação das mulheres nos cargos de poder e do ponto de vista prático, da saúde da mulher mesmo no dia a dia, do atendimento das mulheres no que diz respeito à sua área. Qual que é a tua visão sobre isso? Bom dia. Pedro, primeiro em relação à saúde da mulher, para mim é a prioridade absoluta. Eu, quando assumi aqui o Ministério, eu instalei o que a gente chama de sala de situação sobre temas prioritários. São 5 temas prioritários, entre eles a saúde da mulher. Por que é prioridade absoluta para mim? Primeiro, porque as mulheres são a maioria da população. Segundo, elas são a maioria das usuárias do Sistema Único de Saúde. Quando a gente pega quem mais usa o serviço, são as mulheres. Elas têm a preocupação com o cuidado, são mais corajosas de fazer seus exames, às vezes os homens fogem de fazer exames preventivos, procuram mais o serviço. Além disso, as mulheres acompanham o filho, são quem mais acompanha o filho, quem mais acompanha o pai, quem mais acompanha o avô, e são a maioria das trabalhadoras de saúde. Então, é a prioridade absoluta nossa. Nós começamos, eu assumi já no mês de março, né, aprovando medidas importantes de incorporação no SUS. Por exemplo, nós vamos fazer a incorporação do chamado Implanon, que é um implante que contribui para reduzir o risco da gravidez na adolescência. Isso é muito importante para que a gente possa prevenir a gravidez na adolescência. Regulamentamos a chamada Sala Lilás, que foi uma lei sancionada pelo presidente Lula, reafirmando o compromisso do presidente Lula com a luta para as mulheres, que é um espaço dentro dos serviços de saúde, sobretudo de urgência e emergência, exatamente para essas mulheres vítimas de violência. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a notificação na saúde de violência contra a mulher, sexual ou física, passar a ser uma notificação obrigatória no Serviço de Saúde, foi criado quando eu fui ministro da Saúde da outra vez. É a partir daí que a gente começa a ter dados mais fidedignos a partir da saúde sobre essa situação da violência. E agora com a Sala Lilás é um espaço dentro da urgência privado, adequado, para que uma mulher vítima de violência possa ser atendida,
com apoio psicológico, com contato a partir dali com o serviço de segurança, com acionamento na justiça naquilo que for necessário. Então, absolutamente todas as maternidades que estão sendo construídas pelo PAC vão ter esse espaço, serviços de urgências, policlínicas, as UBS estão sendo construídas pelo PAC vão ter esse espaço, um reforço desse direcionamento tão importante. Nós vamos mudar, Pedro, incorporar uma nova tecnologia para o chamado rastreamento do câncer de colo de útero, que é um dos cânceres mais importantes para as mulheres, adotar uma nova tecnologia de um exame mais prático, não tem aquela situação do Papa Nicolau, que às vezes a mulher colhe até chegar no laboratório, demora para ter o resultado, às vezes a coleta não foi bem feita. Então, a gente já implantou isso enquanto projeto piloto no segundo semestre, vamos começar a implantar em várias regiões do país essa nova tecnologia. Ou seja, a saúde da mulher é prioridade absoluta para nós aqui no Ministério. Tem a sala de situação toda segunda-feira, reúne todo o secretariado para a gente ir tomando medidas em relação a isso, né? E concordo com o que você fala de que a luta das mulheres é uma luta permanente, né? O machismo ainda está em todos os lugares, na política, no setor privado, nas empresas, na situação de violência. Então, é uma luta permanente e nós temos que trabalhar fortemente com isso e pode ter certeza, as mulheres podem contar com o Ministério da Saúde, com o nosso secretariado. É o maior número de secretárias, de dirigentes mulheres no Ministério da Saúde da história. O gabinete, que tem a chefia de gabinete, chefia de assessoria internacional, chefia da assessoria política, parlamentar, são todos comandados por mulheres aqui no Ministério, as várias chefias em torno do gabinete, chefia de comunicação. Então, o Ministério da Saúde aqui tem um compromisso absoluto com a saúde integral das mulheres e é uma prioridade absoluta para todos nós aqui. Vou trazer aqui a Isabel Mega à conversa também, ministro. Isabel. Oi, ministro. Muito bom dia. Que bom ter o senhor por aqui. A saúde é uma das marcas que o presidente Lula tenta imprimir. O senhor foi para esse ministério para dar uma chacoalhada nesse assunto, trazer essa possibilidade de avanços em programas, como a gente está citando aqui, ou mais especialistas. E hoje, ministro, saiu uma pesquisa da Genial Quest apontando que o governo está um pouco travado na questão da desaprovação, dado de 57%. Por um lado, mesmo depois da crise do INSS, não houve um aumento na impopularidade, mas ainda assim reflete uma dificuldade do governo de retomar, de fazer com que essas marcas de fato cheguem à população e seja o caminho para retomar essa popularidade. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouco desse olhar sobre como que vê esses dados da pesquisa de hoje e onde está o gargalo para que o governo consiga retomar esse patamar de popularidade do presidente Lula? Isabela, primeiro que eu ouvi do resultado da pesquisa, assim, não tem uma alteração estatística, né? Como você falou, mesmo com várias situações, não teve aumento da desaprovação, né? Então, eu acho que eu sempre vejo pesquisas, a gente tem muita experiência de governo, né? Como uma fotografia do momento, o que importa é o filme. E eu, aqui enquanto Ministério da Saúde, hoje nós temos uma responsabilidade em consolidar o filme em duas dimensões. Primeiro, de tudo que a saúde pública do país significa para enfrentar o negacionismo, que infelizmente é difundido por uma extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Ontem, por exemplo, né, eu ao entregar o relatório para a Organização Pan-Americana de Saúde, para a OMS, de que o Brasil eliminou a transmissão vertical, a transmissão da gestante para o bebê, eu falava da importância da defesa do Sistema Único de Saúde, da oferta do tratamento de antirretrovirais para as pessoas com HIV e lembrei que o ex-presidente da República chegou uma vez a condenar o fato do SUS bancar e garantir medicamento contra o HIV para as pessoas pelo Sistema Único de Saúde. Nós estamos, semana passada, nós anunciamos um grande investimento na Fiocruz e no Instituto Butantan para que os dois tenham plataformas da mais nova vacina do ponto de vista tecnológico, que são as vacinas de RNA mensageiro, que foram muito importantes na pandemia da Covid-19. O Brasil vai produzir isso. E isso é um contraponto ao que o Trump está fazendo nos Estados Unidos nesse momento, que ele está cortando o investimento dos institutos de pesquisa da produção dessa vacina, está cortando subsídios para as universidades para a pesquisa dessa vacina,
cancelou um contrato que tinha com a indústria que produz esse tipo de vacina na semana passada. Então, uma dimensão que o Ministério da Saúde tem uma responsabilidade, vamos assumir essa responsabilidade, de ajudar o presidente Lula a enfrentar uma face do negacionismo que é extremamente grave, porque ela lida com a morte das pessoas, ficou explícito na pandemia, que continua até hoje. E a outra dimensão é reafirmar, botar em prática aquilo que são sonhos, e são sonhos porque são compromissos do presidente Lula com a população que mais precisa. E colocar agora tem especialistas em prática, aumentar o número de cirurgias, aumentar o número de exames, fazer essa conexão através do telesaúde para encurtar as distâncias, formar mais especialistas no nosso país para poder distribuí-los melhor, pegar esse recurso da iniciativa privada, dos hospitais privados, do plano de saúde e ofertar para o Sistema Único de Saúde, é a nossa missão exatamente para que esse sonho se realize cada vez mais e permita que a gente vá fazer a disputa que tenha que fazer lá em 2026, que é lá que tem que se fazer essa disputa. Agora nós estamos muito concentrados nesse esforço, né, de colocar, agora tem especialistas para funcionar e comunicar diretamente, né? Nós começamos já na sexta-feira com essa medida provisória, começamos já a mandar mensagens de avaliar, pedindo para o cidadão que receber uma cirurgia, receber um exame, que ele possa nos ajudar a fazer uma avaliação, confirmar que o exame aconteceu, até para ele saber que é uma ação do governo federal junto com os estados e municípios. Ou seja, a ação de comunicação também tem um peso importante, como você falou, da população saber daquilo que são ações do presidente Lula e que estão mudando para melhorar a vida delas. Já está valendo quando as pessoas poderão marcar cirurgia, atendimento na rede privada, sendo pago pelo SUS? Isso, a medida provisória permitiu que a gente crie esse programa. Nós vamos fazer uma portaria, Ministério da Saúde e Ministério da Fazenda, eles têm que abrir o edital de oferta para que eles possam participar. Nossa expectativa que anunciamos na sexta-feira é que a partir de agosto a gente já possa fazer as primeiras contratações de hospitais privados, planos de saúde para serem ofertados para as pessoas que estão esperando no Sistema Único de Saúde, no SUS. Elisa. Vamos de Clarissa Oliveira agora, ministro. Clarissa. Ministro, bom dia. Sempre um prazer falar com o senhor. Já que o senhor falou do filme, eu vou puxar o comecinho do filme lá atrás. Eu me lembro, sei lá, já deve fazer mais de década, de eu estar no gabinete do senhor no Ministério da Saúde e a gente estava conversando a respeito do lançamento do programa Mais Médicos na época. E a gente falava ali sobre o quanto esse programa seria polêmico, com certeza ia despertar críticas da oposição, que haveria uma ofensiva grande para tentar atacar o fato de médicos virem de Cuba, por exemplo. Isso de fato aconteceu, mas o senhor mesmo me disse naquele dia que não via risco político para o programa, pelo contrário, porque entendia que a entrega, o resultado dele seria muito mais importante do que as críticas que ele sofreria. Mas esse programa que o senhor está relançando hoje é uma iniciativa que já estava em andamento na gestão anterior, já havia ali um esforço para entregar mais especialistas, mais atendimento com especialistas no SUS. Não houve um resultado efetivo em termos de popularidade, como a Isabel contou, e a sensação que fica para a gente é que o governo, mesmo quando tem alguma entrega, não está conseguindo colher os frutos disso. O que está acontecendo de errado aí? O que o governo está fazendo de errado que cria essa distorção, essa diferença tão grande? E só se eu puder amarrar uma coisinha, como o senhor falou de 2026. 2026, qual que é o seu plano? O governo de São Paulo entrar na lista? Bom dia. Clarissa, primeiro eu tenho um compromisso com o presidente Lula de estar aqui no Ministério da Saúde até o último segundo que ele quiser que eu fique no Ministério da Saúde. Então, eu organizo a minha cabeça, o meu planejamento, a nossa equipe para estar até o final desse governo do presidente Lula. E como acredito que ele será reeleito, se ele quiser que eu continue no Ministério da Saúde depois de reeleito, também estarei sempre à disposição para isso, né? Segundo, acho que são duas dimensões da sua pergunta. Primeiro, o Agora Tem Especialistas, ele traz novidades e ações bastante ousadas, inclusive do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, que não haviam sido experimentadas até então. Inclusive foi por conta do diagnóstico que nós fizemos nesses 60 dias, não só do Ministério da Saúde, o conhecimento que nós temos, mas conversando com os estados, municípios, setor privado, e por isso traz medidas novas que não tinham antes, que vão acelerar a entrega
trabalhar para a redução desse tempo de espera. Que medidas novas que traz? Por isso foi importante a medida provisória. Primeiro, permitir a negociação com os planos de saúde, com os hospitais privados e filantrópicos. Por que isso é importante? Porque é lá que estão os especialistas. O diagnóstico feito pelo Ministério da Saúde, publicado há cerca de 2 semanas atrás, liderado pela Faculdade de Medicina da USP, financiado pelo Ministério da Saúde, que é a chamada demografia médica, mostra que apenas 10% dos médicos especialistas estão exclusivos para o Sistema Único de Saúde. 90% ou tem 2 vínculos ou está só na iniciativa privada. Então, é muito importante agora ter especialistas buscar essa oferta que está na iniciativa privada para ser atendida pelo SUS. Segundo, nós estamos construindo um programa de transporte sanitário que não tinha. Muitas vezes as pessoas, isso no mundo como um todo, você não precisa ter todo o atendimento especializado em todos os municípios. Ontem eu estava lá no Rio de Janeiro, no Instituto do Cérebro, que é um grande hospital especializado do SUS, eu que inaugurei lá em 2013. Ontem nós fomos fazer uma nova ação do Agora Tem Especialistas, vai ter um equipamento de radioterapia lá, então fazer parte da redução do tempo de espera para o tratamento do câncer. Esse é um instituto especializado, está concentrado. Agora, as pessoas vêm de outras cidades para ele. Então, tem que ter um transporte sanitário para isso. Então, pela primeira vez, o Ministério da Saúde vai entrar com compra para o transporte sanitário, organização do transporte sanitário. Reforçar o papel da telesaúde, dessa comunicação, inclusive usando os recursos do chamado PROAD, que são aqueles 6, agora 7 hospitais de excelência, que são hospitais filantrópicos, tem certificação internacional, Sírio, Einstein, Beneficência, usando esses recursos para concentrar no Agora Tem Especialistas. Um exemplo é o Hospital AC Camargo, que vai montar o Super Centro Brasil de diagnóstico para câncer. Um dos problemas graves para o diagnóstico de câncer hoje, a pessoa consegue fazer a biópsia, só que é o patologista, como vocês estavam falando na situação do Acre, o patologista para ler aquela lâmina demora um mês e meio, porque você não tem tanto patologista no Brasil, não tem tanto especializado no câncer. O AC Camargo, que é o maior hospital exclusivo de câncer do Brasil, montar esse Super Centro Brasil de Diagnóstico, a partir dele, o teleconsulta, à distância, poder fazer mais de 1.000 laudos por dia. Toda a ação que nós estamos fazendo, por exemplo, conecta a atenção primária em saúde no esforço de redução do tempo de espera, conectando os profissionais que estão lá na atenção primária em saúde, colocar equipamento nas unidades básicas de saúde que permitam alguns exames serem realizados lá. Então, tem ações novas a partir de um diagnóstico que nós fizemos, que estava sendo feito nesses 2 anos. A medida provisória permite, inclusive, isso é muito importante, que o Ministério da Saúde possa fazer um credenciamento nacional de serviços privados que queiram trabalhar para o SUS em cima de uma nova tabela. Nós estamos superando de vez a chamada tabela SUS, é um valor maior, obrigando um cumprimento no prazo e autorize Estado e município a contratar desse credenciamento, aderir a esse credenciamento. Isso é a medida provisória que permite fazer isso. Isso a gente fez por conta de uma avaliação que nós fizemos, que os Estados e municípios tinham dificuldade de mobilizar e fazer essa contratação. Então, tem ações novas que nós acreditamos que vai aumentar essa entrega. E a outra dimensão que eu concordo com o que você fala, que é qualificar cada vez mais, divulgar cada vez mais, comunicar cada vez mais com a população o que está sendo feito. Ministro, um assunto que também está sendo falado muito aí no radar da área da saúde é a possibilidade da venda de remédios nos supermercados. O Ministério da Saúde endossa essa proposta? Tem uma nota do Ministério da Saúde, essa é uma nota histórica, do Ministério da Saúde defende as farmácias como uma unidade de saúde, o local mais adequado para que seja feito essa orientação, essa venda dos medicamentos. Então, o Ministério da Saúde mantém essa posição. Aliás, o Farmácia Popular é um sucesso, a retomada do Farmácia Popular pelo presidente Lula, ultrapassamos 26 milhões de usuários do Farmácia Popular e agora, inclusive, o Ministério, junto com a Secom, nós estamos fazendo uma comunicação para esse usuário do Farmácia Popular, usando o mecanismo do Zap, usando o mecanismo do Meu SUS Digital, para ele saber por que ele não voltou para pegar medicamento, teve algum tipo de interrupção dele pegar o medicamento, faz 3 meses que ele não vai naquela farmácia pegar o medicamento, saber se está acompanhando de forma adequada, ou seja, utilizar esse mecanismo para se comunicar mais diretamente com o cidadão. Então, você acha que não tem que ter medicamento no mercado?
nós defendemos a farmácia, a estrutura da farmácia como um local adequado para a venda e oferta de medicamentos. Elisa? Basília, eu deixo aqui para você encerrar a nossa conversa. Agradeço em nome da Clarice Oliveira, Pedro Duran, Isabel Mega e a você, Basília, que viabilizou toda essa conversa. Ministro, também já deixo aqui o meu agradecimento. Basília, pode assumir a palavra para poder se despedir aí pessoalmente do ministro. Olha, desde que a CNN começou, saúde sempre foi um assunto muito importante. Eu já tive a oportunidade de vir aqui ao gabinete entrevistar vários ministros que passaram por essa pasta, né? Tem sido aí anos muito tumultuados, ainda mais em função da pandemia. Já falei aqui, inclusive ao vivo na CNN Brasil, Pazuello, Queiroga, Nízia Trindade, só para a gente ficar em alguns exemplos. Me chamou a atenção que durante a entrevista o senhor já fala do presidente Lula reeleito. É com esta qualidade de saúde que a gente tem hoje no Brasil, que o senhor acha que o presidente Lula vai conseguir voltar em 2026? Eu estou confiante que o presidente Lula é o favorito para a reeleição. Estou confiante que ele está animado para isso. Estou absolutamente confiante que, se é verdade que tem desafios na saúde, as grandes marcas na saúde que tem no país, o presidente Lula que fez. E quando a gente vai comparar, porque o processo eleitoral também é uma comparação, comparar com o que foi a tragédia que nós vivemos durante a pandemia, durante o desmonte da atenção primária em saúde no nosso país, durante o negacionismo que nós vivemos, isso vai fazer com que a população possa fazer suas opções. Então, estou confiante nisso. Agora, o meu trabalho aqui é dedicado com hoje. Eu não estou pensando em 2026. Nosso trabalho aqui, o Agora Tem Especialistas, está nos dando bastante trabalho, estamos animados com isso, é bom estar muito dedicado a isso, a gente voltar o nosso Programa Nacional de Imunização ser internacionalmente reconhecido como sempre foi. Estamos muito focados e dedicados a isso. Agora, eu estou confiante que o presidente Lula é o favorito para a reeleição. Ministro, muito obrigada. Diretamente aqui do Gabinete do Ministério da Saúde aqui em Brasília. Elisa, com você no estúdio. Muito obrigada, Basília Rodrigues. Obrigada mais uma vez ao ministro da Saúde.